da República, nosso amigo senador Eduardo Girão, que vai conversar, bater um papo com a nossa programação, com você ouvinte que está com a gente chegando nesse exato momento no nosso programa Depois do Expediente. Também temos na bancada o nosso amigo Steven, que também vai participar desse bate-papo com o senador Eduardo Girão, que já se encontra com a gente na nossa transmissão. E você, rádio ouvinte, você, amigo que está no Facebook, no YouTube, obrigado pela sua companhia. Iremos conversar com ele. Ele que é senador da República, eleito pelo estado do Ceará em 2018 para o mandato de 8 anos. Portanto, está entrando aí no 4º ano o senador Eduardo Girão, que é muito conhecido na Morada Nova, no Vale do Jaguaribe, é fortalezense, é de 49 anos de idade, também a minha idade, viu, Diego, o senador, e é um experiente empresário do nosso estado brasileiro e chegou ao Senado brasileiro em um momento de primeiro ano que as coisas estavam para começar a acontecer e no segundo ano veio a pandemia. Estamos com ele direto, acreditamos aí dos seus aposentos, do seu escritório, desejando já uma boa noite, uma boa entrevista, que o senhor seja bem-vindo ao nosso programa, o programa da Uirapuru Jaguaribana, em nome do nosso presidente, o Vinícius Batista. Senador, queremos agradecer a sua presença, atender o convite da nossa direção, da nossa programação e desejando o senhor aí um 2022 de muita conquista, de muita realização e de muito trabalho para o Brasil. Boa noite, senador. Muitíssimo boa noite, Wellington Freitas. Uma honra, uma alegria estar participando do seu programa hoje. Eu digo para vocês que essa região do Vale do Jaguaribe é a minha casa, né? Sim. A infância eu passei aí na Morada Nova, a relação, a família veio toda aí do Vale do Jaguaribe. Eu tenho um carinho muito especial e quero agradecer a oportunidade de estar podendo participar hoje, nesse início de ano, algo que eu desejo tudo de bom a toda a população cearense e dizer que nós temos a mesma idade, 49 anos, mas você não tem nem 10% dos cabelos brancos que eu tenho. A genética, né, meu querido senador? Senador Eduardo Girão, nós estamos em um país onde vive muitas turbulências, mas queremos aqui ouvir um pouco da sua trajetória, do seu mandato para o estado do Ceará. Sabemos que o senador, ele trabalha por toda a nação, principalmente no aspecto dos projetos, das leis que regem a nossa nação e as que vão regir, as que vão dar sequência a essa geração e às gerações futuras. Mas nos fala um pouco do seu mandato. Já falei que 2 anos de pandemia tem sido difícil para todo o Brasil, mas o que é que temos de concreto dentro do mandato aí, uma apresentação sua para o estado do Ceará, especificamente o Vale do Jaguaribe? Vamos lá. Eu não sei o tempo que eu tenho disponível para esse bate-papo, mas graças a Deus a gente tem consciência, eu particularmente sei de minhas limitações e imperfeições, que são muitas. Mas desde que cheguei ao Senado Federal, graças à boa vontade do povo cearense que quis mudança e com uma mão do alto aí, porque foi um verdadeiro milagre a nossa eleição contra o presidente do Senado, eu tenho procurado dar o meu melhor, né? Nós não paramos durante essa pandemia, em nenhum momento trabalhamos fortemente, conseguimos, inclusive, no momento que o Ceará, que o nosso estado recebeu um calote, que foi considerado, chamado pelo calote da maconha, porque o consórcio Nordeste, né, que é bancado pelo governo do estado do Ceará e bancado por vários outros governos nordestinos, comprou antecipadamente quase 50 milhões de reais de respiradores de uma empresa que comercializa, acredite se quiser, produtos à base da maconha. E esse dinheiro foi pago sem nota fiscal no início, e até hoje, Wellington e ouvintes aí do Vale do Jaguaribe, até hoje esses respiradores não foram entregues. Então, no momento que eu tomei conhecimento desse calote,
desse escândalo aí que a CPI do Senado Federal não quis investigar. Eu insisti todos os dias, quem acompanhou, quem teve estômago para acompanhar aquela CPI parcial, viu isso, mas eles blindaram os poderosos, né? Tem até ex-ministro do governo do PT que, infelizmente, hoje ainda continua à frente do consórcio Nordeste. Mas a CPI do Rio Grande do Norte mostrou realmente todo o esquema de corrupção, já tem até gente indiciada lá. Agora, nós, quando tomamos conhecimento desse calote dos respiradores, nós corremos no Ministério da Saúde e eu tenho uma independência muito grande no mandato, critico o que tenho que criticar, mas também reconheço que existem em todas as esferas de governo. E foi o que aconteceu no governo federal. Imediatamente, eu fui no dia 1º de maio, num feriado, ao Ministério da Saúde, levando as informações desse escândalo, e imediatamente eles me pediram a relação aí dos municípios que estavam numa situação mais delicada. E nós conseguimos, imediatamente, dezenas de respiradores para todo o estado do Ceará, inclusive para o Jaguaribe foi 1 respirador, para Russas 1, e aí para Limoeiro foram 6 respiradores que a gente conseguiu, imediatamente eles foram enviados. Durante esse mandato também, Wellington Freitas, a gente conseguiu, eu vou falar apenas de 3 municípios, porque senão eu vou tomar o tempo do programa. Fica à vontade, viu, senador? A gente já conseguiu beneficiar com as emendas parlamentares impositivas, todas constitucionais, a gente conseguiu beneficiar já todo o estado do Ceará com o nosso mandato. Um mandato que, diga-se de passagem, é um dos mais enxutos do Brasil, né? Eu sou o parlamentar que tem feito uma das maiores economias do dinheiro público, ou seja, antes de chegar no Senado, conforme eu tinha me comprometido na campanha, eu abri mão de carro oficial com motorista, abri mão de plano de saúde vitalício, abri mão de auxílio moradia, de auxílio mudança, todas essas benesses, privilégios, regalias, mordomias que os parlamentares têm direito. E eu abri mão em caráter irrevogável até o final do mandato. Mas nós conseguimos, por exemplo, para a Morada Nova, eu procuro investir em muitos lugares onde os políticos não querem investir, porque não dá voto. E tem entidades sérias que fazem um trabalho social muito bonito de resgate da cidadania, como, por exemplo, as comunidades terapêuticas que cuidam das pessoas que têm problemas com drogas, e a comunidade terapêutica de Atalaia nós enviamos R$100 mil já pagos, a Associação Amigos de Jesus em Morada Nova também, R$100 mil, para a saúde da prefeitura, diretamente para ajudar no custeio de Morada Nova, nós conseguimos mais R$200 mil também. Sim. Limoeiro, o Hospital São Raimundo, que eu tive pessoalmente aí, quando eu já fui, depois da eleição, 2 vezes aí em Limoeiro, e estou indo agora novamente, nesse próximo mês, e a gente foi no Hospital São Raimundo, fiquei impressionado com o trabalho que é feito, com muito carinho, com muito cuidado. Nós enviamos R$150 mil para equipamentos para lá. A APAI, Associação dos Amigos de Excepcionais, né? Nós conseguimos R$100 mil também. Em Bicuitinga, trator agrícola, para ajudar na questão aí do agricultor, nós conseguimos R$200 mil. E também a Associação Santa Inês, nós conseguimos R$300 mil. Isso só para falar de 3 municípios, mas todos os municípios do Vale do Jaguaribe e do estado do Ceará, no nosso mandato, de forma muito equilibrada, a gente já conseguiu beneficiar no mandato. Estamos trabalhando fortemente para isso, Wellington. Perfeitamente, senador. O senhor está falando, está trazendo uma prestação de conta do que realmente já aconteceu no seu mandato para o estado do Ceará. Sabemos da contribuição do senhor no aspecto de leis e projetos,
como é que está a questão dos projetos que tanto o Brasil ele debate, a questão do aborto, essa questão da legalização das drogas? Como é que está na visão do senhor? Está em stand-by, avança ou não avança mais no nosso país? Vamos lá, Wellington, ótima sua pergunta, eu lhe agradeço, porque a bandeira da família, que é a base da sociedade, é uma bandeira muito prioritária para mim, né? E a gente vê ameaças fortes aí nas escolas, com ideologia de gênero, a gente vê essa questão da liberação da maconha, né, que não é uma droga nada inofensiva, é muito perigosa, e o lobby é poderoso dentro do Congresso Nacional, tem o PL 399, que pode ser votado a qualquer momento na Câmara, e embora eu esteja no Senado, eu estou com os olhos lá na Câmara articulando para que isso não passe, para que seja rejeitado. Tem também, só para você ter uma ideia, esse PL 399, ele permite até que as pessoas possam cultivar maconha, fazer plantação de maconha. Você acredita que absurdo um negócio desse? Tem deputado e senador que é a favor, né? Então nós estamos fazendo um contraponto forte, denunciando isso aí. Tem também a jogatina, que já foi aprovada a urgência dos jogos de azar, e nós estamos resistindo, falando com as igrejas, falando com as associações, para mostrar o perigo que isso é para a degradação de valores e princípios da família, que é uma porta aberta também para corrupção e lavagem de dinheiro, caixa 2 dos políticos, né? Então, todo esse movimento aí, para afrouxar as leis, a gente está querendo endurecer. Essa questão de corrupção, que é uma que eu me preocupo muito, Wellington. Sim. Eu tenho 2 projetos de lei que estão tramitando. Infelizmente, alguns senadores não querem que esse projeto vá para frente, mas a sociedade está gostando de política, e isso me dá muita esperança, muito otimismo com o nosso futuro, porque está cobrando os parlamentares, e são 2 projetos, um para tornar crime hediondo a corrupção em época de pandemia, e outro para duplicar as penas de crimes contra a administração pública. Esse projeto é meu, a gente viu o que aconteceu aí com bilhões de reais desviados durante essa pandemia. Você vê o hospital do PV em Fortaleza, a Polícia Federal chegando lá, você vê o que é que está acontecendo com relação... Porque a corrupção, ela não apenas, em época de pandemia, é um delito grave, né? Ela, para mim, você roubar dinheiro em época de pandemia é assassinato, né? É um assassinato cruel, inclusive. Uhum. Então, o que essas prefeituras, Wellington, receberam de dinheiro não é brincadeira, né? Nunca viram tanto dinheiro na vida. Em Brasília, foram enviados aí mais de 100 bilhões. Esse dinheiro, senador, 100 bilhões que chegou na mão... 100 bi. Né? O senhor me ouve? Ouço bem. Esse dinheiro que chegou, né, às prefeituras, aqueles prefeitos realmente que têm feito um trabalho que é voltado para cuidar da sua cidade e dar o melhor para a sua cidade no aspecto desses recursos que chegaram, realmente aqui fica aqui o nosso reconhecimento. Agora, para situações dessa que aconteceu do Consórcio Nordeste, onde aconteceu toda essa celeuma, realmente fica a desejar toda essa situação, não é isso, senador? Senador, fica está Wellington. conosco. E você que está... Sim. E você que está sentado, eu estou assistindo você agora aqui, não sei se o nosso ouvinte está vendo, mas eu vou dizer uma coisa para você, ainda bem que você está sentado. E quem não está sentado agora, que está nos ouvindo em casa, sente. Porque mesmo depois desses escândalos todos revelados, na CPI do Rio Grande do Norte, e nas denúncias que eu fiz na CPI do Senado, com documento, com tudo, do Consórcio Nordeste, né? Tem lá confissão de propina, tem tudo. O Estado do Ceará, acredite se quiser, continua mandando dinheiro para lá. Então o governador do Estado do Ceará faz de conta que não é com ele e continua bancando. Só para você ter uma ideia, o diretor do Consórcio Nordeste, esse Carlos Gabas, né, que a CPI do Rio Grande do Norte, inclusive, pediu o indiciamento dele, ele que foi ministro da Dilma,
ele continua à frente, recebendo quase R$20 mil de salário todo mês. E tem mais uma turma lá de 15 funcionários em Brasília, tem um prédio em Brasília, o Consórcio Nordeste. Não entendo para que tem prédio em Brasília, o Consórcio Nordeste. Mas as pessoas recebendo salários lá de 17 e 20 mil reais. Sabe quem é que paga isso, Wellington? Quem paga isso é você. Sim. Quem paga isso sou eu. Quem paga isso é o trabalhador, o cidadão de bem. Então, o compromisso que o nosso governo do estado do Ceará, infelizmente, não tem com o dinheiro do contribuinte, é grave. E você vê aí o avanço das facções, não apenas em Fortaleza, que tem bairros lá que você não consegue entrar a certas horas da noite, tem que pedir autorização, as facções. O crime organizado está mandando no estado, em muitos outros municípios. Então, falta pulso, falta coragem. Agora, você vê um governador que tira um dia útil e vai visitar o Lula na cadeia, lá na carceragem da Polícia Federal, pega um microfone e vai defender uma pessoa que é condenada em 3 instâncias, essa é a mensagem errada que se passa para a nossa sociedade, que o crime compensa. Um governador que deixa um secretário de turismo até hoje investigado pela Polícia Federal, né? Que agora nomeou na Prefeitura de Fortaleza um secretário que é do mesmo partido dele, o PT, que tem problemas graves envolvidos de corrupção na administração pública de Quixadá. Então, tudo isso acontece e o governador não se incomoda com isso. E ainda bem que o cearense está gostando de política e está entendendo o que está acontecendo. E nós vamos precisar se manifestar, vamos precisar agir, porque se a gente não agir, a coisa fica difícil. Senador, está conosco na bancada nosso amigo Steven, ele está no nosso Estúdio 1, em Morada Nova, que é o nosso Estúdio Mãe. E ele participa da nossa bancada. Vamos ouvir o boa noite dele e também a pergunta ao nobre senador. Boa noite, Wellington. Boa noite, senador Eduardo Girão. Boa noite a todos. Não estou ouvindo, Steve. Não está ouvindo, Steve? Não está me ouvindo? Não está ouvindo, Wellington, você traduz a pergunta. Pronto, aí, então. Traduz aqui a pergunta para o senador. A pergunta que eu tenho para o senador Girão, Wellington, é o seguinte. Como é que ele vê esse nível de desemprego tão grande entre os jovens aqui no estado do Ceará, sobretudo os jovens que acabam de sair da faculdade ou saem da escola técnica e não têm emprego? Como o senhor vê o nível de desemprego entre a juventude, principalmente aqueles que saíram da universidade recentemente aqui no estado do Ceará, especificamente? Vamos lá, Steve, muito boa a sua pergunta. O país está passando por um perrengue, né? O estado do Ceará também não fica longe disso, mas o país está passando por um perrengue que não era para estar acontecendo, né? Se você pegar a riqueza do Brasil, o potencial que nós temos de agronegócio, e vocês estão numa região, né? O Vale do Jaguaribe é uma região promissora nesse quesito. Se você pegar o turismo do nosso estado, do Brasil, a capacidade que se tem é muito grande. E o que é que a gente está vendo hoje? Os preços crescerem, você está vendo a inflação voltar, você está vendo desemprego absurdo, né? 14 milhões de desempregados quase no país, e você não vê um olhar, no meu modo de entender, nem do governo federal, nem do estadual com relação a isso. Então, assim, nós precisamos continuar avançando, não tem outra forma. É através da política que a gente vai mudar isso. Então, o estado do Ceará, por exemplo, o governador, em vez de estimular o empreendedor, o que é que ele faz? Ele estabelece um passaporte sanitário, ou seja, cria mais barreiras para que o comerciante vá fazer a triagem de quem vai entrar no seu restaurante, de quem vai entrar no seu evento. Ora, a gente tem que facilitar. Esse passaporte já está mostrando que não resolve nada. Tem pessoas, Ives, tem pessoas também que a gente sabe, Wellington, que tomaram 3 doses. O presidente da Unimed acabou de fazer um vídeo agora, tem 20 minutos,
mostrando que a maioria das pessoas que estão internadas já tomaram, são vacinados. Uhum. Você pega aí, tem senadores, eu não vou falar o nome por questão ética, mas tem senadores que tomaram 4 doses. 4. 2 no Brasil e 2 nos Estados Unidos. E os caras pegaram Covid. Pegou Covid. Então, para que vai fazer um passaporte sanitário, né? E esse negócio de vacinação de criança, por exemplo, essa ânsia para vacinar as crianças, isso é algo que a gente tem que ter cautela, tem que ter prudência. Os médicos sempre disseram que não era risco, não era grupo de risco. As alas pediátricas sempre estiveram vazias. Ou seja, é uma doença que a criança passa praticamente sem problema nenhum, a não ser aquelas que têm comorbidade, que eu acho que tem que vacinar. Mas nesse momento, eu tenho 2 filhas, por exemplo, e não vou vacinar. Não vou vacinar, porque eu quero fazer um debate. E eu já consegui marcar uma sessão, uma audiência pública no Senado Federal, no dia 14 de fevereiro, para ouvir médicos e cientistas contra e médicos e cientistas a favor. Eu não sei se vocês souberam, mas teve um debate desse na Câmara Municipal de Fortaleza, um mês atrás. Sim. Eu até participei desse debate 6 horas. 6, meia dúzia de horas ouvindo estudos, mostrando pesquisas, mostrando tudo. Sabe o que foi que aconteceu? O YouTube tirou do ar. Censura. Por que está acontecendo isso? É o poder de quem? Quem é que é o dono da verdade? As Big Pharmas, que chamam. Eu sei que o lobby é poderoso dessas Big Pharma. Elas vão ditar as regras até quando? A gente vai ter que tomar o quê? 20 vacinas? Então, paciência tem limite. A gente tem que ter bom senso. Eu sou a favor, sim. Tomei 2 doses de vacina. Fiz o distanciamento físico. Fiz também o tratamento preventivo e precoce. Em algum momento o senhor contraiu a Covid? Em algum momento eu acho que a gente contraiu a Covid? Mediar, ouvir os 2 lados. Em algum momento o senhor chegou a contrair a Covid, senador? Sim, cheguei a contrair Covid mesmo depois de vacinado, viu, Wellington? Ok. Mesmo Senador, depois de vacinado. O nosso Brasil, o nosso país, ele, como os outros países do mundo, não esperava esse momento, essa pandemia. E estava sempre na pauta, tanto do Senado quanto da Câmara Legislativa, da Câmara Federal, as questões das reformas. Como se houver essas 3 principais reformas que o Brasil precisa enfrentar? E as 2 casas precisam, digamos assim, comprar ideia, a questão das reformas políticas, tributária e administrativa. O que é que o senhor pensa sobre esses temas? Vamos lá. A política, infelizmente, eu acho que nesse ano eleitoral não vai acontecer. Infelizmente. Eu sou favorável. Acho que a gente tem partido demais. Acredito que esse fundão é uma vergonha. Eu votei contra esse fundão aí de quase 5 bilhões de reais. E eu faço questão, desde que assumi o mandato, de votar aberto. Você vê meus votos lá no Senado, eu mostro meus votos. A população quer saber, a população quer transparência. E o voto, inclusive, para os ministros do Supremo Tribunal, meus votos foram abertos. E disse por que estava votando. Um contra e o outro a favor. Acredito que a reforma tributária tem grande chance de sair esse ano. Inclusive, no último dia útil do ano passado, de votações lá no Senado, ficou muito claro uma vontade política do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para a gente votar isso logo no início do ano. Eu espero que sim, é uma guerra. Sabe por que é uma guerra, Wellington? Sim. E ouvintes da Rádio Irapuru? A gente tem uma oposição hoje, e eu te digo isso, um olhar de independente. E não sou nem contra o governo, nem a favor. Eu sou a favor do Brasil. O que é bom para o Brasil, para os brasileiros, eu voto a favor. O que não é, eu voto contra. Mas se você pegar a oposição que a gente tem hoje, é uma oposição que joga contra o Brasil. É uma oposição que quer ver quanto pior, melhor, para voltar ao poder. Para voltar o mensalão, para voltar o petrolão,
para voltar essa esculhambação toda que aconteceu no Brasil, roubando o dinheiro do nosso país e deixando a situação que a gente está, passando esse perrengue, que a gente não era para estar passando, né? Você vê que as estatais, em pouco tempo, já começaram a dar lucro, né? Essa questão, e eu acho que essa questão que o presidente, senador, essa questão que o presidente ele sempre usou na fala, que a conta viria depois, foi pago 600 de auxílio, agora tem mais 12 meses de 400. O Brasil aguenta, o Brasil tem suporte para poder atender essas demandas que, infelizmente, são aproximadamente 12 a 14 milhões de desempregados. E o Brasil aguenta tudo isso? Ou poderia ser melhor essa situação, na visão do senhor? É muito desaforo, né, Wellington? Por quê? Porque as pessoas precisam desse dinheiro, mas se faz aí uma jogada política, né? O objetivo, no meu modo de entender, é eleitoreiro. Por que não fez a proposta que a gente deu, né? Que foi para tornar permanente o Auxílio Brasil? Não apenas em 12 meses, mas ficar permanente nesse período que a gente está vivendo, delicado para se recuperar, com a porta de entrada, com porta de saída, com critérios bem estabelecidos, mas não. Resolveram fazer por 12 meses, deixaram as famosas emendas de relator, que é uma vergonha. Eu votei contra também, publicamente. Só para você ter uma ideia, as emendas do relator são quase 16 bilhões de reais nesse orçamento. Ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe quem indicou, ou seja, é uma coisa totalmente, uma porta aberta para a corrupção, né? Você viu o que aconteceu no ano passado. Inclusive aí com um relator que era do Ceará na época, que mandou para a prefeitura da mãe dele, administrada pela mãe dele, mais de 150 milhões de reais. Por que esse dinheiro foi lá para a cidade da mãe dele, Tauá, e não foi para Limoeiro? E não foi para Morada Nova? Por que tem 2 pesos e 2 medidas? É muito estranho, esse dinheiro é nosso. Isso é dinheiro de quem está nos ouvindo. Então, novamente se deixou na mão do relator e o governo aceitou, o que é errado. O governo não deveria ter aceitado isso, deveria ter vetado o presidente da República. As emendas de relator, é o famoso orçamento secreto. É verdade, o orçamento é secreto mesmo, entendeu? Aí o pessoal diz, mas é publicado no Diário Oficial. É publicado, mas ninguém sabe quem destina, para onde destina, como destina. Então, eu acredito que a gente precisa, o país é tão rico, aí eu volto para aquilo que eu estava falando. Sim. O Brasil é tão rico, tão poderoso, que aguenta esses desaforos todos. Senador. De fundão eleitoral de 5 bilhões, de tudo. Mas isso, eu acredito, que a população vai ter que decidir, Wellington, agora, nesse ano de 2022, o que é que quer para o país. Okay. Quer continuar isso ou quer avançar? É isso que a gente precisa decidir juntos agora em 2022. Antes da gente entrar no tema de eleições 2022, tanto Ceará quanto Brasil, algumas pessoas fizeram questionamentos para mim transmitir ao senhor, mas eu achei um importante que fala sobre a ampliação da carência do Pronamp, que a Caixa Econômica está disponibilizando para os microempreendedores, né? As empresas, microempresários. E o questionamento é por que esses recursos eles não dá acesso ao MEI, ao pequeno microempreendedor, tendo em vista que a Caixa Econômica já tem aí há alguns anos esse projeto e ele não alcança esses microempreendedores. O que é que o senhor fala sobre esse tema antes da gente falar das eleições? Inclusive foi um motivo de polêmica muito grande na semana passada, quando o presidente vetou, né, esse trecho aí que iria para os micro e pequenos empresários, né, mais esse incentivo. Eu tenho um projeto de lei que foi aprovado, Wellington, nesse sentido, durante a pandemia, para os profissionais liberais. Já é outro nicho que estava totalmente descoberto. Nós conseguimos aprovar um projeto de minha autoria, que nós aprovamos no Senado, e 2 meses depois, 3 meses, nós aprovamos lá na Câmara dos Deputados. E já virou lei. O presidente sancionou uma linha de crédito
a um custo muito barato, através do Pronamp, né, pegando também uma parte do Pronamp, para os profissionais liberais. Cerca de 10 milhões de pessoas estariam beneficiadas com isso, e nós conseguimos aprovar. E o problema é o seguinte, a gente fica na mão da boa vontade, muitas vezes, dos bancos, né, que às vezes preferem ajudar a carteiras que estão ali de clientes deles, que já têm problemas graves, títulos podres que chamam, e eles tentam, de alguma forma, beneficiar. A gente precisa olhar realmente para quem precisa, para o pequeno produtor, para o empreendedor lá que está fazendo agricultura familiar, o seu pequeno negócio, precisa incentivar realmente diretamente essa produção, porque a gente sabe que dá certo, que é importante se fazer, porque o cearense, por exemplo, né, a gente sabe muito, ele é típico de negociante, ele sabe, tem criatividade, ele sabe se virar nos 30, precisa do incentivo. Então, eu acredito que esse programa a gente precisa focar. Tem um senador que é muito atuante nisso, que é o Jorginho Melo. A gente conversa muito sobre Pronamp, para que a gente possa aí resgatar o apoio. Eu acho que vai ter novidades boas. Que possa haver essa extensão, né, senador? Exato. Eu acho que esse ano deve acontecer isso. Mais uma pergunta, Steven. Sim, tenho mais uma pergunta pro nosso senador Girão aí, o Wellington. Sim. E a pergunta é nesse sentido da questão, já pode entrar na questão política? Tem que perguntar. Podemos entrar, sim. A pergunta que eu tenho com relação à questão política ao senador Girão é como é que fica a posição dele com relação ao capitão Wagner, né? O capitão Wagner desponta para ser o nome-chefe na oposição aos Ferreira Gomes aqui no estado do Ceará. Minha pergunta é se ele vai apoiar o capitão. E de quebra, quero perguntar também, Sérgio Moro está no Podemos, o senador vai apoiar o Sérgio Moro ou já quer apoiar o Bolsonaro no primeiro turno? Ele está perguntando, Steven, senador, sobre o seu posicionamento relacionado ao Ceará. Se apoia o deputado federal pré-candidato capitão Wagner, se já lança esse apoio, e também a questão federal, se o senhor acompanha, né, o Podemos, a indicação da Cátia Abreu, que é a presidente do Podemos no Brasil, ao nome de Sérgio Moro, que está lançado também como uma pré-candidatura à presidência nacional. Só fazendo uma correção, não é Cátia Abreu, é Renata Abreu, que é a presidente do Podemos. A Cátia Abreu é que é uma senadora, colega nossa lá. Sim. Mas só para fazer um registro, o Steve, aqui pelo vídeo que eu estou vendo, jovem, parabéns aí pela pergunta. Eu acho que ele tem a metade da idade da gente, viu, Hélio? Perfeitamente. E o peso dobro. Mas, mas deixa eu falar uma coisa. O capitão tem um sentimento que eu acho que é um sentimento que, para mim, vale muito, né? Do ser humano, que é talvez o sentimento mais nobre, que é gratidão. Então, eu tenho muita gratidão pelo capitão Wagner. É um cara que lutava praticamente sozinho. Antes de eu entrar na política, eu acompanhava os passos dele, lutando praticamente sozinho contra essa oligarquia, contra essa família que manda e desmanda no estado do Ceará e hoje está deixando o crime organizado mandar, né? Pela ausência, pela omissão, pela falta de coragem do governo estadual, que é mandado por eles também. Então, o capitão Wagner, ele reúne as características de um bom líder, de uma pessoa corajosa, de uma pessoa íntegra, e eu acredito que ele está credenciado para disputar o cargo que ele quiser, né? E eu estou junto com ele, porque a oposição ela tem que caminhar unida. Nós já somos poucos. É Davi contra Golias. Você vê o que aconteceu na minha eleição, que em 2018. Então, a gente vai precisar de novo desse sentimento de Davi contra Golias para tentar libertar o estado do Ceará, né, dessa turma aí. E não deixar voltar. Aí é outro pacto que a gente tem que fazer, não deixar voltar, pelo amor de Deus,
o poder para o PT. O PT quase quebrou esse país. O PT participou dos maiores escândalos de corrupção. A Lava Jato mostrou isso. A Lava Jato recuperou só da Petrobras 6 bilhões de reais desviados. Teve gente que confessou, o dinheiro voltou do exterior para o Brasil, já está no cofre do governo, dinheiro roubado. Então isso foi tudo na gestão do PT, né? Então a gente não pode permitir que volte essa turma, porque aí, meu amigo, o Brasil vai virar uma Venezuela. Você vê o que está acontecendo lá. Todo dia entra centenas de pessoas da Venezuela com fome, pedindo, pelo amor de Deus, para entrar no Brasil. Então, eu acredito que a gente tem que dar passos à frente. Esse governo tem pontos positivos? Tem sim. Eu reconheço pontos positivos. Em alguns ministérios funcionando bem, né? Você tem pessoas preparadas, ele defende causas importantes da família, de valores e princípios que ele se comprometeu a defender. Agora, o governo andou para trás, esse governo, ele andou para trás no enfrentamento à corrupção. Não quer dizer que tenha corrupção no governo, mas as leis... Onde entra, senador, onde entra o seu apoio, a sua dedicação a Sérgio Moro, que veio nesse primeiro projeto junto com o Bolsonaro, porque sabemos que a questão do Brasil ela não se resolve apenas em 4 anos, 8, talvez 10 anos, não sei, 20 anos, para que o Brasil possa realmente dizer, não, nós não somos um país que temos tendência esquerda. Estamos vencendo isso, estamos vencendo toda essa situação. Hoje podemos dizer que o Brasil será uma grande nação liberal, uma grande nação conservadora, assim como os Estados Unidos. E é por isso que o senhor está nesse projeto que hoje abraçou o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, para que venha ser uma terceira via. E essa terceira via, ele vai conseguir romper essa polarização que está existindo, que existe entre Bolsonaro e Lula? A vinda do ministro Sérgio Moro para essa campanha presidencial, né, ele hoje é pré-candidato a presidente da República, eu acho que foi a grande novidade. Foi o grande presente para o brasileiro que estava ali entre a cruz e a espada, entre o Lula e o Bolsonaro, né? Eu acho que a gente tem que avançar. Eu respeito todas essas pessoas, eu não sou de personalismo, mas eu sou de causas. A Lava Jato provou que a justiça é para todos no Brasil. O problema é que os 3 poderes da República, nesses últimos 3 anos, já nesse governo, desmantelou a Operação Lava Jato, que prendeu políticos poderosos, corruptos, está aí, o Lula é um exemplo, que prendeu empresários corruptos, poderosíssimos, que nunca tinham sido presos. Onde é que você via no Brasil o grande empresário ser preso? Foi preso pela Operação Lava Jato. E quem foi que foi o grande maestro dessa operação? Foi o juiz Sérgio Moro. Só que os 3 poderes da República, ultimamente, já nesse governo, desmantelaram. O governo federal, quando pega o COAF, joga para um lado, joga para o outro e acaba como um apêndice do Banco Central. Quando quer interferir na Polícia Federal, que é para ser blindada de questões políticas. Quando o próprio Poder Legislativo, que eu faço parte, vota a favor de uma lei absurda de abuso de autoridade para amarrar juízes e promotores. Eu votei contra, mas passou, foi aprovada. Quando o Supremo Tribunal Federal, e aí eu não tiro o direito legítimo do cidadão de bem de dizer que é uma vergonha nacional, eu não posso tirar esse direito porque a gente vê decisões vergonhosas do Supremo Tribunal Federal a favor da impunidade. Então, isso tudo, Wellington e Ives, eu vejo assim que a gente precisa dar passos a resgatar esses valores. Eu acho que o ministro Sérgio Moro, que é uma pessoa que tem uma folha de serviço prestada à nação pela operação,
O próprio trabalho que ele fez no Ministério da Justiça, que foi um trabalho belíssimo, nós acompanhamos de perto. É uma pessoa serena, do diálogo, da pacificação. É um cara que tem estudado muito economia, a questão social, com muita disciplina. Saiu de uma situação confortável lá nos Estados Unidos, ganhando alto salário, para voltar para o Brasil, para colocar o nome à disposição da população. Eu acho que eu acho que o voto nele é por gratidão, sabe? Não é apenas por confiança, porque o brasileiro confia nele, né? Pelo que ele fez, Senador. a Lava Jato. Mas é um voto por gratidão, por tudo que ele fez. Eu acho que o desfecho vai ser, quem sabe, o ministro Sérgio Moro na presidência da República, para o Brasil avançar. Tem um amigo seu aqui, senador. Não precisa avançar. Tem um amigo seu, senador, Júnior Moreira, gente muito boa, secretário da gestão, doutor Zé Maria Lucena, está deixando um abraço para o senhor. Para a gente chegar ao final da nossa conversa, do nosso bate-papo, desde já deixando aqui os espaços contínuos abertos da Rádio Urapuru, através da nossa presidência e também da nossa direção, o Vinícius Batista e o Kennedy Linhares, para o senhor, quando vier em uma agenda ao Ceará, sabemos que o Sérgio Moro estará no Ceará agora em fevereiro, certo? Iremos tentar aí ver se o senhor consegue viabilizar esse bate-papo também do presidenciável Sérgio Moro nesse programa com a gente, para que a gente possa ouvi-lo. E para a gente finalizar, deixando aí o espaço para o senhor trazer as suas considerações, falar um pouco sobre os pedidos das cidades pequenas, cidades interioranas. Eu estive fazendo aqui uma somatória de votos aqui no Vale do Jaguaribe. O senhor levou aqui do Vale do Jaguaribe, praticamente 20 cidades, quase 80 mil votos, né, na sua eleição. E algumas cidades pedem que o senhor possa aportar alguns recursos, tipo Xeré, os prefeitos das cidades pequenas, para o senhor fazer alguma coisa de aporte de fundo de recursos que o senhor possa enviar para essas cidades, né? Eu estive em contato hoje com a ex-prefeita da cidade de Xeré, a ex-primeira-dama da cidade de Xeré de Sueli. Peço ao senador para mandar alguma coisa para assistência social aqui do nosso município, nós receberemos de bom grado, né? Tendo em vista que o Vale tem esse apreço. Eu estive vendo aqui, senador, o senhor, Morada Nova e Bicuitinga, o senhor venceu as eleições, porque essas duas cidades, elas são irmãs, e o senhor teve uma votação de quase entre 17 e 18 mil votos, somando a sua votação lá, né? E realmente Morada Nova e Bicuitinga, essas cidades, eu acredito que o senhor vai continuar com esse olhar, com esse amor, com esse carinho, até porque o senhor é um cristão, e vai continuar desempenhando esse trabalho para o nosso Vale do Jaguaribe e o nosso estado de Ceará. Eu quero deixar o espaço para as suas considerações, né? Deixando aqui a nossa gratidão em atender a nossa produção do nosso programa Depois do Expediente. Aqui nosso amigo Steve também deixando um abraço para o senhor. Olha, a gratidão é toda minha, o Wellington, Steve, também o nosso querido irmão Vinícius, né? Também um jovem que eu tive a oportunidade de conhecer, o Kennedy, pessoa muito inteligente também, do Vale, um jornalista. E eu quero dizer para você o seguinte, que Xeré, a gente já conseguiu beneficiar, tá? Uma boa notícia aí para você passar para o município. Sim. Através do Ministério da Saúde, a gente conseguiu enviar para o Hospital Municipal Joaquim Manuel Oliveira, aquisição de equipamentos, material de permanente, lá no valor de R$ 139.486,89, né, que já está autorizado para pagamento, só para dar. E a gente, porque é o seguinte, Wellington, eu procuro fazer as coisas de forma muito transparente. Quem puder me seguir nas redes sociais, Eduardo Girão Oficial, tanto no Instagram como no Facebook, YouTube, a gente procura fazer uma prestação de contas de acordo com a transparência mesmo, de forma muito objetiva do que a gente tem feito pelo Estado, pelo Brasil, né? Porque as nossas causas também são nacionais, né? Uhum. E quero mandar um abraço para o Júnior Moreira, que eu tenho muita estima, né? Para o prefeito Zé Maria também, e a gente está à disposição, independente de divergências políticas, eu sei separar isso.
Sim. Tanto é que todos os municípios, mesmo que eu perdi a eleição, que eu tive pouco voto, que eu tive muito voto, eu atendo todo mundo, todos os vereadores que vêm a Brasília, todos os prefeitos. A gente procura colocar o nosso gabinete, que é o 21 da ala Teotônio Vilela, quando você estiver lá, o Ives também, e as pessoas comuns que estão nos ouvindo, estiverem em Brasília, serão muito bem recebidos, porque o gabinete não é meu. Eu sei, eu tenho consciência que eu estou senador, né? Estou servindo e não estou lá para ser servido. Então, eu estou querendo fazer o melhor trabalho e coloco o gabinete à disposição para a gente buscar verbas para o Estado, para marcar reunião lá no gabinete, para tentar ajudar no que puder, com e-mail, com reunião, enfim. Então, muito obrigado por essa oportunidade aqui. É uma honra estar participando com vocês. Vou estar presente. Já tenho um compromisso seguinte. Não sei se vai dar para levar o Moro pessoalmente aí nos estúdios, Sim. o ministro Moro, em fevereiro. Mas eu me comprometo com vocês que nessas próximas semanas ele faz uma entrevista com vocês. A gente tenta encaixar uma entrevista. Como a gente está fazendo agora esse bate-papo, vocês prepararem aí uma agenda para a gente fazer com ele, vocês fazerem com ele, mesmo que virtualmente, como a gente está fazendo agora. Perfeitamente. Tá? Perfeitamente, senador. Será bem-vindo, até porque nós, há poucos dias, tivemos a entrevista com o presidente Bolsonaro e essa casa estará aberta para aqueles que desejam, né, participar da programação do Arapuru Jaguaribana, tendo em vista que hoje é a maior audiência no Vale do Jaguaribe, no estado do Ceará, senador. Senador, um grande abraço, né? Aquilo que era para ser pouca coisa, mas a grandeza de um mandato, a grandeza de o trabalho, do cargo que o senhor ocupa, realmente o nosso tempo ele foi bem aproveitado, ele foi bem consolidado dentro daquilo que a gente pudemos conversar com o senhor, deixando as portas abertas para um outro momento, que assim o senhor possa estar conosco, ok? Muito obrigado. Generosidade. Um abraço para a Estela e para todos que fazem o corpo aí da sua assessoria, ok, amigo? Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe a vocês, parabéns pelo trabalho independente, e nós estamos sempre às ordens. Um abraço nesse povo trabalhador, dedicado, e eu estou junto com vocês. Vai dar tudo certo, porque a gente sabe que Deus está no controle de tudo, e a população está gostando de política, está acompanhando, está cobrando os seus parlamentares. Então cobre, porque se tem uma coisa que político respeita, eu já aprendi. É um povo organizado que sabe se manifestar, sempre de forma respeitosa, pacífica, mas com firmeza também. Tá? Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade, estamos às ordens aqui em Brasília. Ok, senador. Aí, Steven, ouvimos o senador da República, Eduardo Girão, uma conversa, um bate-papo bem legal, né, Steven? Chegando aqui ao final do nosso primeiro programa, estreando com o pé direito, ouvindo aí um senador da República, trazendo as demandas, Steven, trazendo a apresentação de toda a estrutura do que realmente o Podemos no estado do Ceará e no Brasil, através do trabalho do senador, Steven, tem desenvolvido, e muitas coisas vai vir ainda para a nossa programação, não é isso, Steven? Isso mesmo, Wellington, uma grande entrevista com o senador Eduardo Girão. Isso é muito importante, a gente viu aí, até entrevistar o Moro seria um grande prazer também. E ele, o próprio senador, sempre muito aberto ao diálogo e às conversas. Tem que ser assim, né? O mandato é para isso.